Perfeito, porque nesse quesito que nós estamos aqui conversando, debatendo, o que eu mais ouço de pessoas que diz, né, daquela passagem que a palavra mata, mas o espírito vivifica. Não, não vai atrás disso não, não vai atrás de ficar só lendo não, de instituição, é o que, principalmente eu. Eu era uma pessoa assim, crente, agora eu sou desigrejado, eu não tenho mais o espírito, porque agora eu busquei conhecer, busquei me aprofundar. Então, isso aí é do ser humano, eu não julgo, não digo mal, mas é o que mais dizem pra mim, Miguel. Agora você é frio, agora você conheceu alguma coisa, não sei o que, agora você tá essa pessoa aí. Tem algumas pessoas que falam que a igreja morna, né? Mas na verdade igreja morna, o que fala em Apocalipse. Ah, você não pode ser nem frio nem morno, você tem que ser quente. Mas o frio que fala em Apocalipse representa o refrigério. Então é porque nós, como cristãos, temos que ser pessoas que oferecem o refrigério e o fogo, e quer dizer o que aquece, o que oferece recursos do Espírito Santo. Outra coisa, Mas, outra coisa. mas ser morno é você simplesmente obter águas, né, que não vai trazer refrigério, nem vai aquecer, e ao mesmo tempo é uma água, né, sabe, uma água estragada, uma água que não traz edificação para a vida humana. Uma água que Então, não trata. exatamente. Não vou nem me prolongar nisso aí, porque senão, se eu começar a falar dessa essa À vontade, passagem, Miguel. né, que é das 7 igrejas, a gente Vai sair do assunto, vai pular logo para a gente vai sair Apocalipse. do assunto. Não, tudo bem, Miguel. Eu, voltando aqui nas questões que eu separei, eu coloquei aqui um ponto, Miguel. Ela até é um pouco longa, eu vou ler aqui, ó. Então, voltando naquela questão do primeiro vídeo, que eu tinha comentado, perguntado que é um ciclo que se repete de geração em geração e tal. Podemos melhorar essa questão e dizer ou perguntar: o povo era escravizado pela lei? Então, não é que eles eram escravizados pela lei. Por não conhecer a verdade, no Não caso. é, não é isso. Eles eram. A lei era o seguinte: o que era a lei? A lei era servia para guardar o povo, para guardar a nação de Israel, porque era um povo hostil. Povo Em, é, ignorante, sem em cultura. outras palavras, homem das cavernas. Então, o povo Fico é, imaginando. sem um. Maldade A pura. lei, ela era o quê? Ela era a ética e a moral. O povo Perfeito. ele não tinha ética e não tinha moral. Então Sem lei. imagine um povo sem o Espírito Santo, né, sem a direção do Espírito Santo vivendo na terra, sendo dominado pelo mal causado pela queda, Vazios por dentro e dominado vazio, pelo mal. exatamente. Então era necessário que houvesse uma lei para guardar esse povo, para guiar esse povo. Então, essa era a função da lei. Não é que eles eram escravos. Mais à frente, a lei ela se transforma em uma religião. É esse que é o problema. Não no sentido da religião religar, mas no sentido de religião manipulativa. Entendeu? Então, o religar ali, ao invés de se tornar religar a Deus, ele se tornou religar as regras e o pode não pode humano. Então Certo. a pessoa Lá aquele a tempo. pessoa ela não foi religada, ela não era religada a Deus. E, ao invés dela ser religada a Deus, ela estava sendo religada ao pode não pode, às regras, aos conceitos humanos. Tudo bem, a ética era necessária para aquela época, para aquele tempo, né? Mas hoje o pessoal faz a mesma coisa. Ao invés de É, se ligar a Cristo, se liga às regras. vamos colocar aqui entre parênteses ou entre aspas, coloca uma regra, uma lei
de Israel de outro país aqui nos tempos atuais e bagunça tudo. Era até uma pergunta, mas você acabou até respondendo. E a lei servia para quê? Então, era para isso, para guardar o povo, para dar mais direção, para guiar eles, porque eles não tinham o Espírito Santo, no caso, né? Exatamente. Agora você imagina, Israel é a mulher grávida de Apocalipse. Lá vai eu de novo falando de Apocalipse. Vambora. Se tiver dentro, vambora. Faz um mapa aí, desenho. Israel é a mulher grávida do Apocalipse, né? Também tem outro significado a mulher grávida do Apocalipse, mas a princípio também é isso. E essa mulher grávida, ela estava grávida de quem? De Jesus. A lei, ela serviu para guardar esse povo, porque sem a lei esse povo se matava, se destruía no pecado, na destruição, nas suas maldades. Então a lei servia para guardar esse povo até a vinda do Messias prometido. Então esse é o significado da lei. Por isso todas as coisas que tem na lei aponta para Cristo. Inclusive o sacrifício, o cordeiro, né? Tudo que é colocado no templo representa Deus e aponta para Cristo. Porque ele é o cordeiro, né? Só não enxergaram, né? Eu tenho mais um ponto aqui que está dentro desse contexto também. Foi muito boa essa colocação, porque está encaixada com essa pergunta. Mas então, por que eles se desviavam assim tão fácil do que Deus queria, do que era para a chegada de Cristo? Por que eles se desviavam assim tão fácil, mesmo Então, tendo a lei, né? Esse povo se desviava fácil justamente por causa da falta do Espírito Santo, né? Esse povo ele caía fácil porque não existia algo dentro deles para guiá-los. Hoje é mais o tempo da graça. Na verdade, a graça, que significa favor imerecido, é o favor que Jesus fez por nós na cruz. É um preço alto pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu não vou entrar nessa questão de pecado, porque é muito longo também, mas a gente pensa que pecado é aquilo que a gente comete. Eu cometi um pecado. Não, isso aí a gente chama de pecado, mas é um pecado pontual. Mas o que causa esse pecado é um pecado muito maior que foi causado lá no Éden. Então essa causa, por causa da queda, gera dentro do homem um instinto pecaminoso. Então esse instinto pecaminoso que dominava o homem, sem o Espírito Santo, este instinto era de maldade, de destruição, de fazer as coisas mais horrendas que você pode imaginar. Então existia a lei para guardar esse povo deles mesmos, do pecado e do Ra-Satã. Que é o Ra-Satã, Miguel? Satanás, né? Certo. Que tentava esse povo, e o interior deles era sem a lei, eles eram dominados, né? Então a lei ela serve para isso. E o favor merecido de Jesus Cristo foi nos libertar dessa escravidão, desse pecado, e deu para nós o Espírito Santo, colocou em nós o seu Espírito. Então, através do Espírito Santo, nós vencemos todos os dias Satanás. Favor imerecido, realmente. Através do Espírito Santo, a gente é guiado. Através do Espírito Santo, a gente pode entender a Bíblia. A gente pode ter uma consciência divina mais clara, entendeu? Então, o que Jesus fez foi uma libertação por completa, né, nas nossas vidas. Perfeito, meu. Perfeito. Entendi. Então, é porque temos o Espírito Santo que não precisamos mais ser guiados pela lei e os profetas, no caso. Deus já nos guia, então. Exatamente. A lei e os profetas,
povo era guiado pela lei dos profetas, e por conta que nós hoje temos o Espírito Santo, não é necessário mais da lei e dos profetas.